Fala moçada, tudo beleza com vocês? Aqui é o Paulo Cheng novamente e você está no meu canal Reflexões Chenguianas. No vídeo de hoje eu quero trazer uma resenha de um livro muito bom, excepcional, que eu acabei de ler há poucos dias. E o livro é esse aqui, ó. Manual Politicamente Incorreto do Comunismo. Acabei de lê-lo faz alguns dias, gostei demais, é um livro muito bom, uma introdução muito boa para aqueles que desejam se aprofundar nessa questão de comunismo, socialismo e não conseguem obter uma fonte confiável, bacana. Existem um monte de outros livros, é óbvio, né? Mas esse livro em específico eu poderia citá-lo, eu poderia indicá-lo para todos vocês que querem iniciar seus estudos e se aprofundar neste tema aqui, tão complexo, tão atual, digamos assim. Eu creio que essa questão de comunismo, socialismo, ainda vamos conviver com essa praga durante muitos e muitos e muitos anos. Mas é um livro que eu gostei demais, me surpreendi com o livro. É um livro muito bem dividido, é um livro muito bacana, contém muita coisa. Tinha informações aqui que eu não consegui, que eu não sabia e consegui me alimentar, né? Eu creio que ampliou muito mais a minha visão e os meus conhecimentos sobre esse assunto, um assunto que eu sempre gosto de pesquisar, de ler. Tem alguns livros que falam sobre comunismo, sobre socialismo e afins, mas eu me surpreendi muito com esse livro. Esse autor, Paul Kengor, né, que é o autor do livro, eu não conhecia, então assim, ele tem uma vasta bagagem, um vasto conhecimento sobre esse tema. Quem é Paul Kengor, para você que não o conhece? Vamos lá. O Paul Kengor é um autor e professor de Ciências Políticas no Grove City College. E ele é diretor executivo do Centro de Visão e Valores, no Centro de Estudos Políticos da Grove City College. Ele também é membro visitante da instituição Hoover sobre Guerra, Revolução e Paz, da Universidade de Stanford. Então, assim, o Paul Kengor, ele é palestrante, ele é um escritor, é óbvio. Ele não só tem esse livro aqui, mas ele já lançou muitos outros livros. Eu estava pesquisando aqui, ele faz citação de alguns trechos desses livros que ele já escreveu aqui neste livro, né, Manual Politicamente Incorreto. É um livro novo, recente, se eu não me engano ele foi lançado esse ano, na primeira edição, março de 2019, então é um livro muito recente, né? E o Paul Kengor, ele é praticamente uma sumidade. Ele realmente, eu pensei que esse livro era muito superficial, né? Mas eu me surpreendi porque ele é muito profundo, né? Então assim, ele tem um conhecimento, uma bagagem desse tema aqui muito grande. É um estudioso que há anos estuda e palestra nas escolas e universidades e tudo mais lá nos Estados Unidos. Então ele é uma referência quando se fala de socialismo e comunismo. Então vamos lá para destrinchar, né? Não vou tomar muito tempo aqui porque assim, é muito profundo esse livro, tem muita coisa, tem muitos assuntos, tópicos e subtópicos. Então assim, se eu fosse destrinchar fundo o que contém esse livro, eu ia passar aqui um vídeo de 3, 4 horas e esse não é o escopo dessa resenha. Eu quero somente pincelar algumas coisas que eu achei interessante nesse livro aqui e, como sempre, indicá-lo para todos vocês que gostam desse tema e precisam estar muito bem alicerçados sobre esse tema, para você debater, para você discutir, para você entender os meandros, né, do que seja socialismo e comunismo, para você entrar num debate muito mais solidificado e com argumentos sólidos contra qualquer esquerdista caviar, qualquer comunistazinho aí desse, qualquer esquerdofrênico da vida. E a gente sabe que a gente está rodeado deles, principalmente aqui no Brasil, que é um país de cunho socialista muito forte, né? O marxismo cultural, ele penetrou nas nossas entranhas de uma forma tão visceral que é inegável a gente não bipolarizar a coisa, né? Então assim, isso se faz necessário para todo mundo que quer entender o socialismo, o comunismo, né? O que ele causou, né, desde 1917, quando houve aquela revolução do proletariado lá na Rússia, e de lá para cá deixou um rastro enorme, né, de mortes, de perseguição, de torturas, de pobreza, de miséria e tudo o mais. Então vamos lá. O livro aqui tem muitos tópicos, né, muitos capítulos. E são quantos capítulos aqui?
são 15 capítulos, então assim tem muita coisa interessante, muito bem dividido os assuntos. Ele aborda de uma maneira cada assunto aqui com muita propriedade intelectual, né, e cultural. O cara conhece realmente. Então assim, capítulo 1, Educando para a Ignorância, ele conta aqui uns fatos pitorescos de algumas universidades americanas. Então assim, o livro ele sempre está trazendo alguns elementos, alguns fatos corriqueiros, né, que ele pescou lá nos Estados Unidos, em algumas universidades. E através desse livro aqui eu vim realmente saber que Estados Unidos, né, como a gente tem como referência de um país capitalista e totalmente conservador, e é óbvio, né, foi lançado ali, foi criado nas bases de um conservadorismo muito forte, sob o tripé do direito romano, né, da filosofia grega e dos conceitos, né, e da fé judaico-cristã. Isso aí é inegável e até hoje perdura esses valores lá. Mas de décadas para cá, os Estados Unidos foi assolado por uma enxurrada, tá entendendo, de comunistas, de conceitos esquerdistas muito forte, principalmente nas universidades. Eu não tinha noção de que as universidades americanas e boa parte dessas instituições americanas realmente foi solapada por esse pensamento esquerdista. E vim saber disso aqui nessas páginas pelo Paul Campbell, que está sempre lá visitando as universidades, e ele se assombra cada dia que vai fazer uma palestra lá, porque a mentalidade dos jovens de hoje, né, que exaltam Lenin, exaltam Karl Marx, Stalin, né, e não conhecem, né, as verdadeiras páginas da história. Então assim, eles contam algumas histórias bem pitorescas aqui. E que mais? Capítulo 6, como interno, ele fala aqui, né, levando a revolução ao mundo. Capítulo 8, por exemplo, Mao e outros monstros, o comunismo ataca na Ásia. Então assim, ele divide muito bem essa questão das fases do comunismo. Ele começa lá com a Revolução Russa e depois ele vai passando de Lenin para Stalin, vai falando de cada sucessor, né? Ele fala do sucessor de Lenin, Stalin, e também ele visita outros países, outros continentes, no qual o comunismo e o socialismo foi se instalando. Então aqui, capítulo 10, por exemplo, ele fala de Fidel e Che, dois comunistas loucos e perversos que queriam explodir o mundo. Então assim, ele conta aqui alguns fatos muito interessantes e escabrosos sobre Fidel Castro e Che Guevara, que eu não conhecia, eu não tinha lido em nenhum outro livro, e fiquei assim estarrecido. Os caras eram realmente loucos, né, e que realmente queriam explodir o mundo. Aqui, se você comprar este livro, você vai ver no que é que eu estou falando. Então vamos aqui dar uma pincelada de algumas partes do livro, né? Número de vítimas, então vamos aqui passar para o capítulo, a página 22. Então os números são muito divergentes, contudo são assombrosos, porque dependendo das fontes históricas aí, o comunismo matou entre 80 e até 145, 150 milhões de pessoas. É muito. E eu creio não, com certeza foi a ideologia que mais matou em toda a face da Terra. Se você juntar todas as guerras mundiais aí, a primeira, a segunda, a terceira e aquelas guerras medievais, desde o início da humanidade, não chegam, acho que nem na metade do que o comunismo e o socialismo matou num período relativamente curto, de menos de 150 a 200 anos. Então é uma ideologia macabra e assassina. Então vamos lá aqui. Página 22 diz o seguinte: mas de fato esses números assustadores são bem conservadores. Tomemos o quadro da União Soviética, onde o livro negro do comunismo registra 20 milhões de mortos. A maioria da contagem do total de vítimas mortas pelos soviéticos excede 33 milhões, e alguns estimam que sejam o dobro disso. O historiador da Guerra Fria, Lee Edwards, citando a obra épica sobre democídio do cientista político R.J. Rummel, estima que os governos soviéticos foram responsáveis pela morte de 61,9 milhões de pessoas em seu próprio povo, de 1917 a 1987. Alexander Yakovlev, um oficial soviético de alta patente que se tornou o chefe dos reformadores de Mikhail Gorbachev,
e nos anos 90 recebeu a tarefa oficial de contabilizar as vítimas do comunismo soviético, estima que Stalin sozinho aniquilou de 60 a 70 milhões de pessoas. A estimativa de Yakovlev é coerente com os dados tabulados pelo dissidente Alexander Solzhenitsyn. Um nível similar de derramamento de sangue foi só alcançado por Mao Tse-tung na China, que foi responsável pela morte de pelo menos 60 milhões de pessoas naquele país e provavelmente mais de 70 milhões segundo as últimas pesquisas histórico-biográficas. Vejam bem, pessoal, somente na União Soviética estima-se mais ou menos que seja entre 20 e 35, 33, 35, vamos botar aí, né? Arredondar isso aí, de mortes na União Soviética. Se você ali juntar Stalin e o governo também de Lenin, que iniciou ali aquela revolução do proletariado. Então assim, é muita gente, é muita morte. Então, para que aqueles que desconhecem, né, as facetas, né, a fundo do comunismo, então é uma ideologia assassina, é uma ideologia que, quando se instala em qualquer sociedade, traz mortes e mortes a rodo, não é brincadeira. Então a gente aqui vamos passar para o comunismo é contra a religião. Para aqueles também que se acham religiosos e comunistas, né, e muita gente assim tem a parca ideia de que Jesus era comunista, de que alguns preceitos bíblicos ali, como a questão de se fazer caridade, de bondade, de se dividir, como tem lá em Atos dos Apóstolos, né, que os crentes primitivos dividiam ali a sua comida, dividiam os seus bens. Então assim, aquela visão ali, aquele conceito ali bíblico, né, para a mente de alguns esquerdistas, acham que aquilo ali, alguns princípios bem princípios de que o cristianismo é socialista e vice-versa. Então, vejam bem aqui o que Paul Kengo diz sobre o comunismo e as religiões. Vamos lá. Este terror reivindicaria milhões de vítimas, e os cristãos estavam entre os primeiros. Deve-se declarar um combate mortal à religião, afirmou Nikolai Bukharin, editor fundador do Pravda e um dos principais auxiliares de Lenin e Stalin. Ele se dirigia a todos os bolcheviques quando disse: religião e comunismo são incompatíveis, tanto na teoria quanto na prática. O comunismo é incompatível com a fé religiosa. Apenas ecoava Marx: religião é o ópio do povo. É a tarefa do Partido Comunista tornar esta verdade compreensível aos mais amplos círculos possíveis das massas de trabalhadores. Marx tinha dito: o comunismo começa onde começa o ateísmo. Bukharin instou seus camaradas comunistas a enfrentar a religião na ponta da baioneta. E foi exatamente isso que fizeram. Então, o socialismo, o comunismo são totalmente ateus. Eles são visceralmente, mortalmente contra a igreja, contra os preceitos religiosos, contra os preceitos cristãos. Por quê? Porque a sociedade ocidental, toda ela foi fundada em 3 tripés. E um desses tripés é os valores e a religiosidade judaico-cristão. Então, os comunistas são totalmente contra isso, porque onde há comunismo, onde se instala uma revolução do proletariado, que eles querem desconstruir a família e os seus valores éticos e morais. Então é justamente isso que a religiosidade judaico-cristã prega, né? A unidade da família, os seus valores, os seus conceitos, sua ética, sua moral. Então os comunistas, eles querem atacar visceralmente essas bases. Então, onde há comunismo, onde há socialismo, não há um desenvolvimento sadio de qualquer religiosidade possível. Eles atacam visceralmente isso aí. Então ele fala aqui, tem muito mais coisa aqui, onde ele fala sobre essa questão de comunismo versus cristianismo, né, e religiosidade. Então aqui foi só um trecho que eu separei. Então, fora essa questão aqui do comunismo versus a religiosidade e o cristianismo, ele também aborda aqui, dá uma rápida biografia de cada um dos camaradas proeminentes do comunismo. Aqui então ele fala aqui de Lenin, ele fala de Stalin, ele fala de Mao, ele fala de Pol Pot, ele fala de Che Guevara, de Fidel e tudo mais. Então aqui vamos ver o que é que ele fala aqui sobre Lenin. Então, para aquelas pessoas que acham que a mortandade, aquele banho de sangue, né, e só começou a partir
de Stalin quando ele tomou o poder ali, porque Lenin ficou relativamente muito pouco tempo no poder, né? Então, assim, em 1917, se eu não me engano, ele faleceu, morreu em 23 ou 24, então logo assumiu Stalin, né? O sucessor natural seria Trotsky, mas aí o tapete dele foi puxado, né, por Stalin, e o Stalin começou ali. Então quando ele chegou, ele foi começando a pegar pesado mesmo. Então assim, começou a matar os dissidentes, todos aqueles que eram contra, né, o regime comunista. Ele também matou muitos comunistas, camaradas do próprio partido, familiares, enfim. Então o banho de sangue começou mesmo, né, pegando pesado mesmo a partir de Stalin. Mas não quer dizer que Lenin também tinha sido um bom moço. Não, Lenin era sanguinário, mau e perverso. Então o livro aqui desmistifica isso, quando algumas pessoas acham que o perverso da história foi o Stalin. Não, Lenin realmente era muito ruim e perverso. Então vamos ver aqui na página 75 o que o Paul Kengor diz a respeito de Lenin. Aqui diz o seguinte: Lenin foi o proeminente pai fundador do Estado bolchevique, que se tornou a União Soviética. É um equívoco comum, há muito perpetuado pelas universidades americanas, afirmar que, se Lenin não tivesse sofrido uma morte prematura em janeiro de 1924, abrindo caminho para que Joseph Stalin o sucedesse, o derramamento de sangue e a tirania que consumiram a Rússia jamais teria acontecido. Este é um argumento fundamentalmente errôneo. Na verdade, Lenin criou o sistema totalitário soviético. Lenin foi aquele que baniu as liberdades básicas tão logo os comunistas tomaram o poder na Rússia. Então, para você que achava que Lenin, né, era menos mau ou menos sanguinário, menos perverso do que Stalin, lei do engano. Então, Lenin, se ele tivesse demorado muito mais tempo ali, com certeza o número de vítimas que ele fez, com certeza teria quadruplicado. Então, os comunistas são perversos, perversos mesmo. Então, Lenin e Stalin eram realmente malignos. Então, aqui ele fala também dos campos de concentração na União Soviética. Então, geralmente quando se fala em campo de concentração, a gente remete àqueles campos de concentração nazista, né, instaurados ali, estabelecidos por Stalin. Mas isso começou muito antes. Então essa ideia de campo de concentração, eu creio que os nazistas já copiaram isso dos russos. Então os chamados gulags, e o livro aqui também aborda isso aí, conta algumas histórias muito chocantes, né? Então vamos lá para a página 104, onde eu separei um trechinho em relação a esse assunto. Inúmeras pessoas pereceram no Gulag, vítimas de intempéries, desnutrição, doenças, abandono ou execução. Este vasto sistema prisional foi descrito em O Arquipélago Gulag por Alexander Solzhenitsyn, um sobrevivente que viveu para denunciá-lo ao mundo. Lenin e Trotsky começaram o sistema do Gulag e aludiam a seus campos de concentração muito antes de Hitler e os nazistas terem criado algo do tipo. Mas Stalin fez um uso muito mais eficaz do sistema do que Lenin tinha feito. Nas condições difíceis a que eram submetidos, os prisioneiros morriam como moscas. Então, e o relato aqui continua, mas eu vou ficar somente por aqui. Ele descreve aqui algumas situações pelas quais as pessoas eram presas. Então, assim, as pessoas eram conduzidas a esses campos de concentração, esses gulags, pelos motivos mais banais possíveis. Então, aqui ele conta aqui algumas histórias assim, que você fica estarrecido. As pessoas iam para lá simplesmente porque faziam algum tipo de comentário contrário ao governo. Algumas pessoas que atrasavam, vejam bem, 20 minutos no trabalho, eram conduzidas para esses gulags, que geralmente ficavam ali naquela parte da Sibéria, uma área muito fria, né, que as temperaturas ali caíam abaixo de zero. Então, assim, as condições lá eram muito precárias. Então, assim, a comida era racionada, as pessoas não tinham agasalhos para se protegerem do frio. Então, assim, temperaturas abaixo de zero, as pessoas ali muitas vezes trabalhavam com uma fina roupa, né,
de camiseta, às vezes desnudos, né, sem. Então assim, muitas pessoas morriam de frio e as pessoas trabalhavam ali de uma forma extenuante, né, e muitas morriam de cansaço porque não aguentavam. Então assim, entravam pessoas ali que eram fortes, sadias, e devido àqueles estados totalmente subhumanos, né, sem comida, sem alimentação, sem um agasalho, né, que os protegessem do frio. Então muitos ali não conseguiam passar de dias ou semanas, porque era muito trabalho. Então, e trabalhava de uma forma massacrante, né, apanhando, levando chicotada e tudo mais. Então assim, ele denuncia essa questão aqui dos gulags, né, tem muita informação aqui interessante. E uma coisa interessante também é que ele faz muita alusão aqui, ele cita muito um autor chamado Alexander Solzhenitsyn. Quem foi esse? Foi um russo, né, que conseguiu sobreviver a esses gulags. Ele passou, se não me engano, quase 20 anos lá. E esse Alexander Solzhenitsyn, ele, quando saiu de lá, ele lançou um livro que é referência nessa questão de campo de concentração russo, de gulags, que o livro se chama Arquipélago Gulag. E felizmente eu tenho aqui, e o livro é esse aqui. Comprei faz algumas semanas, né? Isso aqui é uma edição portuguesa. Esse livro está totalmente esgotado aqui no Brasil há anos e anos e anos. Então assim, é um livro muito raro quando você encontra, por exemplo, na internet ou alguma coisa do tipo. Ou ele é muito velho, muito surrado, datado e muito caro. E eu cheguei a presenciar um livro desses aqui na internet por R$600. Esse aqui eu comprei, graças a Deus. Eu tenho um amigo lá que estava em Portugal, pela editora Sextante, né, portuguesa, e ainda tem esses livros por lá disponíveis. Então ele trouxe para mim algumas semanas atrás, ainda não li, estou ávido, sedento para lê-lo. Então assim, quando eu terminei isso aqui, entrei num outro livro que estou terminando, concluindo por esses dias, e depois eu vou entrar nesse aqui, e com certeza eu vou fazer aqui uma resenha, ou várias resenhas, porque esse livro aqui ele conta a experiência do Alexander Solzhenitsyn, e ele também colheu testemunhos de praticamente umas 200 pessoas que passaram por lá. Então esse livro aqui, ele é um relato vivo daquelas atrocidades cometidas ali por Lenin, por Stalin, naqueles campos de concentração. O livro, o Arquipélago Gulag, originalmente ele é composto por 3 tomos, 3 livros bem grossos, né? Isso aqui já foi uma compilação que o Solzhenitsyn fez para torná-lo mais palatável, né, e adentrar nas bibliotecas e faculdades e tudo mais, né. Então assim, o livro original, eles são 3 livros praticamente grossos como esse. Então assim, ele aqui é praticamente um resumo, mais que suficiente para você ter uma noção de como o comunismo ele é maligno, perverso, de como o ser humano ele consegue ser tão perverso, tão baixo, tão abjeto, né, em nome de uma ideologia. Então fica a dica aqui do Arquipélago Gulag. Então vamos aqui para Mao Tse-tung, ou Mao Zedong, né, como se fala lá na China. Ele, com a sua revolução do proletariado, assumiu o poder lá em 1949 e cometeu atrocidades. Se você acha que Lenin e Stalin eram assassinos, o Mao Tse-tung conseguiu ultrapassá-los e muito. O cara era realmente perverso. Então na China aconteceu atrocidades provavelmente piores do que aconteceu na União Soviética. Então vamos aqui para a página 130 e 131. Eu separei aqui algum trecho a respeito do Mao Tse-tung. E o Paul Kengo diz o seguinte: sob o regime de Mao, a nação chinesa foi transformada à força num gigantesco laboratório social. A propriedade privada foi eliminada, de roupas a produtos de higiene e vasos e panelas. Os chineses foram privados das liberdades mais básicas, da liberdade de expressão e de imprensa, ao direito de agir de acordo com a própria consciência. Até mesmo chamas privadas para cozinhar foram banidas. A única fumaça permitida era a que emanava das cozinhas coletivas. Tanto o livro negro do comunismo quanto o mais recente e muito preciso, Mao, a História Desconhecida, estimam cerca de 65 a 70 milhões de mortos sob o regime de Mao, número que possivelmente excede a soma do total de mortos dentre todos os países da Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Tudo isso em apenas uma nação.
Então, para vocês sentirem o nível de psicopatia do Mao Tse Tung, então o cara era muito sanguinário, também pedófilo, tinha um apetite sexual tremendo. Aqui o livro conta que ele fazia orgias e mais orgias, ele mandava separar meninas adolescentes que os camaradas lá, os soldados do partido dele saíam recolhendo nas escolas, e aquelas mais agradáveis, bonitinhas e tudo mais, eram trazidas para formar um harém pessoal para esse psicopata do Mao Tse Tung. Então, para vocês sentirem o nível de psicopatia, de loucura desse homem aí, ele conseguiu matar cerca de mais ou menos umas 70 ou 80 milhões de pessoas. Então, esses são os números, dependendo dos dados aí, mas praticamente gira em torno disso. E muitas pessoas também morreram de fome. Há também a chamada, aquele episódio lá da fome chinesa, a grande fome chinesa, no qual Mao matou ali milhões de pessoas. Então esse episódio é bem comparado ao episódio de Holodomor lá na Ucrânia, onde Stalin confiscou, né, socializou, digamos assim, todos os grãos, toda a agricultura, toda a comida de lá. Então, para aquelas pessoas que não aceitavam, né, essa condição, né, de terem expropriados as suas terras, as suas fazendas e tudo mais, então o Stalin chegou ali tomando tudo, desde grãos, desde comida, né, expropriando, né, as terras ali. Então as pessoas não gostaram, então o que ele fez? Ele cercou, não entrava mais comida ali, então as pessoas morreram de fome. Então esse episódio do Holodomor aconteceu na União Soviética, então foi um fato negro, bizarro, horrendo, né, que eu já consegui ali pesquisar aqui na internet. Então assim, aconteceu coisas atrozes. O livro também conta algumas situações aqui dessa questão, tanto de Holodomor quanto a grande fome chinesa. Então o livro dá uma pincelada aqui nesses dois episódios macabros e negros da história da humanidade, proporcionados pelo comunismo. Então, seguindo aqui, ele conta também, ele adentra aqui em alguns ditadores da Ásia. Não somente ele sai de Mao Tse Tung, e ele começa ali a contar alguns países como Camboja e outros, né, que Vietnã e tudo mais, que foram assolados pelo comunismo. Então assim, Pol Pot, o Khmer Vermelho e tantos outros ali ditadores. O livro dá uma pincelada também de como começou aquilo ali. Então o livro ele é bem dividido em relação a isso. Ele sai de um país, ele sai de uma região e adentra noutra, né, e ali de uma forma às vezes superficiais, às vezes ele aprofunda um pouco, né. Então aqui é um relato muito interessante de como o comunismo ele saiu da Rússia e foi se proliferando, né, pela Europa, pela Ásia, chegando até a América do Sul. E ele fala também aqui até um pouco do Brasil, né. E vamos aqui partir para o Che Guevara e Fidel. Aqui tem, se não me engano, alguns capítulos que falam justamente da tomada de poder do Che Guevara junto com Fidel Castro, né, quando tomaram ali, derrubaram o Fulgêncio Batista, que também era um ditador. Então o Che, com aquela fala doce, né, e o Fidel Castro dizendo que não eram comunistas e tudo mais, né, mas quando chegaram lá, eles fizeram muito pior do que o Fulgêncio Batista. Então ali começou uma outra fase dramática da história da humanidade e do comunismo, né, e até hoje a Cuba sofre com o socialismo com o comunismo, né. Che Guevara, junto com Fidel Castro, conseguiu arruinar totalmente aquela ilha chamada Cuba. Então, que até antes do Fulgêncio Batista era um país próspero, era uma ilha próspera, um point de turismo, onde muitos americanos e muitos sul-americanos tinham aquilo ali como destino. Era uma cidade próspera, onde a economia funcionava. Então, a partir do momento de 1959, quando houve a revolta do proletariado com Che Guevara e Fidel Castro, de lá para cá Cuba só foi se arruinando, entrando em colapso, seja educacional, seja ético, seja moral, seja espiritual, financeiro, ou seja, conseguiram acabar com Cuba, fora números mortos, torturados, perseguidos e tudo mais. Então vamos aqui para a página 170, onde o Paul Kengo conta uma história aqui bem interessante sobre a índole perversa e sanguinária de Fidel e Che. Aqui diz o seguinte, página 170. O filho de Nikita Khrushchev, Sergei, na influente biografia de 3 volumes que escreveu sobre seu pai, relatou o fanatismo de Fidel
e de seguinte modo: ele tinha de informar Moscou o mais rápido possível de sua decisão de sacrificar Cuba, fazê-los saber, enquanto eles elaboravam seus planos, que Cuba estava pronta para perecer pela vitória. Mesmo os soviéticos ficaram chocados com aquele fanatismo desenfreado. Khrushchev rapidamente se deu conta de que estava lidando com lunáticos e que seria melhor levar os mísseis de volta para casa imediatamente. O embaixador soviético em Cuba, Alexander Alexeyev, ficou tão aturdido com a admissão por Castro da possibilidade de realizar primeiro um ataque aos Estados Unidos que ficou gélido, prendendo a respiração enquanto ouvia Castro dizer-lhe que ou somos nós ou eles, isto é, Cuba e o mundo comunista ou os Estados Unidos. Se queremos evitar receber primeiro um ataque, disse Castro, se um ataque é inevitável, então façamos que eles desapareçam da face da terra. Então naquela crise ali dos mísseis, né, a famosa crise dos mísseis, mais ou menos ali em 61, 62, onde chegou-se ao ápice ali de uma tensão nuclear muito grande, onde tanto de um lado os Estados Unidos quanto a União Soviética estavam ali praticamente com seus dedos quase prontos ali em algum botão para acionar algumas ogivas nucleares. Então aqui, nesse pequeno relato do filho de Khrushchev, né, o Nikita Khrushchev, que foi o sucessor de Stalin, né, nessa biografia aqui, conta de como Fidel Castro e Che Guevara estavam totalmente prontos para sacrificar Cuba. Então eles eram totalmente a favor de que o governo do Nikita Khrushchev acionasse as bombas e atirassem primeiro, né, lançassem primeiramente os mísseis lá nos Estados Unidos. Né, mesmo que os Estados Unidos revidassem e lançassem ogivas nucleares no centro de Cuba, lá de Havana, e acabassem totalmente com a ilha de Cuba, mas Fidel e Che não estavam nem aí. Né? Eles estavam totalmente prontos a sacrificarem não somente as suas vidas, mas como a vida de toda a população inocente em prol dessa ideologia maldita, macabra, chamada comunismo e socialismo. Para vocês notarem aqui, somente nessa pequena passagem, o nível de perversidade, de malignidade e de psicopatia de Che Guevara e Fidel Castro. Então, para você jovem que anda aí estampando a camiseta do Che Guevara, achando que ele foi o cara, né, o revolucionário, né, então veja a psicopatia desse sujeito, um cara maligno, um cara que não tinha apreço nenhum pela vida do próximo. Então o livro é muito bom. A respeito do marxismo cultural, aqui também se fala nisso, né, de Antonio Gramsci, um italiano lá, que foi preso pelo regime de Mussolini, né, que era fascista. Então ali na prisão o Antonio Gramsci escreveu os cadernos do cárcere, né, e aqueles cadernos ali foi compilado, então dali surgiu as técnicas de marxismo cultural, onde o Gramsci ele era totalmente contra a questão da tomada, né, do poder pela revolta do proletariado pelas armas. Então o Gramsci, né, num insight inteligentíssimo e maligno ao mesmo tempo, né, ser paradoxal, ele viu que uma revolução do proletariado só seria eficaz quando se tomassem alguns pontos da sociedade, como a mídia, como as escolas, como as universidades, como a religiosidade, as igrejas e tudo mais. Então ali seria lenta, mas ao ponto de que lá na frente, durante uma ou duas gerações, toda uma sociedade seria comunista, seria socialista sem o perceber. Então essa foi a grande sacada de Antonio Gramsci. E onde Antonio Gramsci foi mais funcional, pasmem, aqui no Brasil. Nem na Itália a aceitação desse conceito do marxismo cultural foi tão penetrante quanto aqui no Brasil. E o livro aqui na página 234 fala um pouco disso, e eu vou ler aqui para vocês, dessa questão do Antonio Gramsci. Uma importante figura no desenvolvimento do marxismo cultural, que não fez parte da escola de Frankfurt, foi Antonio Gramsci. Com 35 anos, em 1926, ele foi preso por Mussolini em sua terra natal, a Itália. Talvez a única coisa um tanto sensata que o Duce tenha feito na vida. E passou os últimos 7 anos de sua vida na prisão. Gramsci foi, sem dúvida, o pai fundador do marxismo cultural e possivelmente o socialista mais perigoso
da história, nas palavras do hábil estudioso Samuel Gregg. Então essa foi a sacada de Antônio Gramsci, e ao contrário dos escritos, né, e da percepção de introdução do comunismo, né, que estava lá nos escritos, no Manifesto Comunista de Marx e Engels, né, e dos seus proliferadores mais diretos, como Lenin, Stalin, Mao e tudo mais, o Gramsci ele visualizou uma coisa muito interessante e, por que não dizer, muito eficaz, que foi a tomada desses centros, desses pontos específicos da sociedade, que era a mídia, que era as escolas, que era a educação, que era a propaganda, né? Então tudo mais. O Gramsci ele teve esse insight, ele teve essa revelação, digamos assim, maldita, maligna, mas que foi eficaz em determinadas sociedades, como aqui no Brasil. Então os comunistas aqui no Brasil, na década de 60, então quando estava ali naquela efervescência, né, da contra-revolução e tudo mais, então boa parte ali dos comunistas, a ala armada, né, quando estava ali presente Avar Palmares e tudo mais, a Dilma Rousseff, o Zé Disseu e tudo mais, aquela galera ali, Marighella, então enquanto eles estavam ali tentando ainda, né, tomar o poder, derrubar o regime militar, na base das armas, então uma outra ala que começou a estudar, né, o Antônio Gramsci, começou a fazer justamente, né, ali na cartilha do Gramsci e seguir passo a passo o que o Gramsci vaticinara, que era tomar as escolas, tomar a mídia, né, ocupar as redações dos jornais. Então, desde a década de 60, né, os comunistas fizeram isso. Então, pouco a pouco foram ali ocupando os espaços, né, a mídia, nos jornais, nas redações, nas TVs, nas escolas. Então, o marxismo cultural ele foi se disseminando aí ao ponto de 30, 40 anos, né, que se passou. Hoje, todas as nossas universidades, praticamente a esmagadora maioria delas, tem professores, tem reitores socialistas e comunistas, assim como as redações dos jornais e tudo mais. Então a gente vê aí na nossa sociedade uma forte influência do marxismo cultural, né, graças a Antônio Gramsci. Então, assim, para a gente começar a lutar contra isso, vai se levar gerações e mais gerações, né, de tentarmos aniquilar esse veneno do marxismo cultural. Então, para finalizar, eu quero ler aqui uma coisa muito interessante no finalzinho do livro, acho que na última página, 335, um fato que aconteceu com o Paul Kengor na sua casa enquanto ele estava escrevendo este livro aqui, e eu vou relatar aqui, que eu achei muito interessante, né? Quero compartilhar aqui com vocês. Por fim, gostaria de finalizar com um aceno para o meu sábio filho de 9 anos de idade, John Domine, que melhor resumiu o assunto desse livro numa noite de domingo no final de novembro de 2016. Enquanto eu digitava em meu teclado, escrevendo, acrescentando, cortando, editando, John espiou por cima do meu ombro e leu algumas de minhas linhas e títulos de capítulos e ficou perplexo. O dilúvio de insanidade diante dele confundiu. Que tipo de livro, psicopata, você está escrevendo? Ele me perguntou, desnorteado. Era uma pergunta razoável, cuja resposta era perfeitamente razoável. Um livro sobre comunismo, Johnny. Respondi. É o nível máximo de psicopatia que se pode alcançar. Fantástico. Fantástico. Caramba, eu me emocionei, né? É a primeira vez que eu li aqui, estou lendo aqui novamente isso aqui, essa passagem. Então, ele termina aqui de uma forma brilhante, resumindo, de uma forma brilhante, curta, objetiva, né, e verdadeira, né, o que é o comunismo, o que é o socialismo, né, onde ele diz aqui é o nível máximo de psicopatia que se pode alcançar. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu deixo como dica de leitura, né, esse livro aqui. Na descrição deste vídeo eu vou deixar aqui alguns links para que vocês procurem esse livro. Então esse livro é muito fácil de se encontrar, é um livro recente, novo, e vou deixar aqui, né, algumas livrarias virtuais, né, que vocês possam encontrar por um preço bem bacana. No mais, se você ainda não é inscrito no meu canal, né, aproveita aqui, dê uma força, uma moralzinha para esse canal que está começando, e se inscrevam, compartilhem este vídeo.
ativem o sininho para as próximas notificações de outros vídeos. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus.